Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui sobre gestão. Para quem não me conhece, meu nome é Rony Peterson e eu sou criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. E o principal objetivo desses conteúdos que nós estamos disponibilizando aqui no Instagram, aqui nas redes sociais, é ajudar você, empresário e empresária, a sair do operacional, se tornar aí uma pessoa mais estratégica, uma liderança mais estratégica na sua empresa e principalmente construir uma empresa autossuficiente, uma empresa lucrativa. Porque mesmo que a sua empresa seja lucrativa, se ela depender 100% de você, né? Ou seja, ela não for autossuficiente, ela não funcionar sem a sua presença, muitas vezes, né, ter uma empresa se torna um fardo muito grande, se torna aí um peso muito grande para quem já é empresário há muitos anos e sabe do que eu estou falando. Então, o principal objetivo de estarmos aqui disponibilizando esses conteúdos nas redes é te ajudar, empresário, a sair do operacional e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. E nessa noite, nesse tema que nós vamos trabalhar, é um tema que é extremamente importante, que é o tema ligado à retenção de talentos. Hoje pela manhã eu coloquei ali uma imagem no Stories avisando que eu ia estar ao vivo novamente aqui no fim do dia e eu deixei o seguinte tema, né? Tentar segurar ou não um colaborador que decidiu sair. Essa é uma dúvida que muitas vezes passa pela nossa vida como gestores. E nós vamos trabalhar aqui nessa noite, aqui durante 30, 40 minutinhos, esse tema, né, falando um pouquinho sobre retenção de talentos, né, o que fazer quando um bom colaborador pede para sair, o que fazer quando um bom colaborador recebe uma proposta de um outro local, de um concorrente, de uma outra empresa, segura, não segura, deixa a pessoa ir embora, tenta cobrir oferta, o que a gente pode fazer, né, ou quais são as opções que nós temos aí na manga enquanto empresários e empresárias quando a gente passa por essa situação. Então, sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo agora aqui ao vivo e quiser participar, fazer alguma pergunta, eu já separei algumas perguntas que deixaram no Stories hoje para mim, eu vou estar respondendo durante a live, mas se você quiser fazer também aqui ao vivo, deixa ali nos comentários a sua pergunta, né, que a gente vai interagir nessa noite, tá? E se você estiver assistindo depois dessa live já gravada, você também pode deixar nos comentários aí dessa live salva, que na oportunidade correta aí eu vou estar respondendo para você as suas dúvidas e interagindo contigo aí. Nós temos pessoas de todos os lugares do Brasil que estão, né, aqui no Instagram, né, compartilhando e conversando e mandando dúvidas, e é muito legal poder, né, ver que no Brasil inteiro as realidades são muito parecidas, gente. É o mesmo desafio que às vezes eu tenho aqui no sul do Mato Grosso do Sul, né, em relação à retenção de talentos, contratar novas pessoas, formar liderança. Alguém que está lá na Bahia, alguém que está lá em Manaus, alguém que está no Rio Grande do Sul tem o mesmo desafio. No fundo, porque pessoas são iguais em todos os lugares. Podem mudar algumas questões culturais, mas quando se trata de pessoas, nós estamos falando dos mesmos desafios e também dos mesmos benefícios quando se fala de trabalhar com pessoas. Eu leio muito livros sobre gestão e às vezes livros que são americanos, você lê e fala, nossa, parece que foi escrito para o brasileiro. Mas por quê? Porque pessoas se comportam muito parecido em todos os lugares do mundo, com pequenas diferenças culturais, mas se comportam de maneira muito parecida. Então, até mesmo as literaturas que não são 100% brasileiras, são literaturas que trazem aí muita riqueza que a gente pode aprender com elas. E eu vou falar nessa noite, inclusive, né, de uma parte do livro Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, que é o ex-CEO da Intel. Ele fala exatamente sobre esse tema que eu vou trabalhar nessa noite. E um pequeno pedaço do livro dele vai dizer assim, quando alguém muito bom pede para sair, o que você tem que fazer? Tá? E por que eu decidi escolher justamente esse tema para nós trabalharmos nessa noite aqui, nessa live, né, o tema de retenção de talentos? Porque um dos Reels que mais tem dado interação e mais tem gerado polêmica foi um Reels que eu gravei quando eu falei o que eu fiz quando um bom colaborador pediu para sair, tinha recebido ali uma proposta melhor. E aí muitas vezes as pessoas elas interagem ali e falam, mas depois que o funcionário decidiu sair não adianta você fazer mais nada. Você deveria ter feito antes dele tentar sair. E eu recebo muitas interações nesse Reel, eu recebo muita coisa em inbox. A pessoa me comenta lá e fala, eu não concordo com o que você falou. E tá tudo certo, gente. Você pode concordar, pode não concordar. Mas como eu vi que era um tema bem interessante, que existe muito, né, muito interesse da parte daqueles que estão me seguindo aqui nas redes, eu decidi gravar essa live aqui para falar desse tema tão importante, que é o tema de retenção de
talentos, tá? Então, você que está assistindo ao vivo agora, fica à vontade para deixar seu comentário aí ou para tirar a sua dúvida enquanto nós trabalhamos esse tema nessa noite. Então, a gente vai falar sobre retenção de talentos. O que a gente tem que fazer quando um colaborador diz que vai sair, que recebeu uma proposta melhor? O que a gente tem que levar em consideração, né, quando acontece alguma coisa nesse sentido? Quando de repente o colaborador fala assim, tô saindo, recebi uma proposta melhor, quero ver como a gente faz para fazer o aviso prévio. E aí, como é que você toma a decisão de lidar com essa situação quando ela ocorre, tá? Então, antes da gente entrar nesse tema literal aí da noite, que é a retenção de talentos, o que fazer em situações como essa, por que é importante? Eu separei alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Por que é importante a gente falar sobre retenção de talentos dentro dos nossos negócios? Tá? Recentemente eu tive acesso a uma informação que eu gostei demais, eu anotei para trazer ela aqui para vocês, que diz que a média de rotatividade no varejo chega em torno de 75% anual. O que significa isso? Em torno de 75% do time é trocado todos os anos no varejo. A média fora do varejo fica em torno de 40%. Então, o que significa isso? De repente, se você tem aí uma empresa com 10 colaboradores, todos os anos, em torno de 4 pessoas são trocadas, 4 pessoas saem, você tem que contratar de novo. Tá? Então, nós estamos falando em 40%, é a média. Tá? Quando vai para o varejo, esse número chega a 75% de rotatividade. O nome, né, técnico é turnover, né, o índice de turnover chega a 75%. Gente, você tem noção? Uma empresa de, 20 pessoas chega a perder 15 pessoas no varejo por ano e tem que estar recontratando todo ano, ou seja, está com vaga aberta o ano inteiro. Eu treinei donos de supermercados em algumas turmas do método GEM presencial e alguns chegam a dizer que nunca baixa de 10%. Então, se ele tem 200 funcionários, sempre tem pelo menos 20 vagas abertas na empresa. Em alguns casos chega a ter 20%, ou seja, 40 vagas abertas o ano inteiro em alguns casos. Então, primeiro ponto, entendendo, né, do grande desafio que é a retenção de talentos e desse alto índice de rotatividade, eu quero que você comece a pensar quanto que custa isso para sua empresa. Quanto que custa você todos os anos ter que abrir um novo processo seletivo, ter que entrevistar, muitas vezes você terceiriza isso para uma agência de recrutamento e seleção, você gasta com isso, você gasta o tempo para você fazer essas entrevistas, para tomar essas decisões. Se você faz da forma certa, igual a gente ensina dentro do método GEM, que é você rodar um teste comportamental, você fazer em várias etapas essas entrevistas, você vai gastar muito mais tempo e você ainda vai ter que investir um recurso financeiro para fazer esses testes comportamentais, daqueles que você acredita que vale a pena você levar para uma etapa final da seleção. Então, olha o custo que nós temos de dinheiro e de tempo toda vez que nós temos que contratar um novo colaborador, uma nova colaboradora. Então, isso, olhando do nosso lado enquanto empresários, é um custo muito alto. Agora, quando a gente pensa no custo de investimento para treinar novas pessoas, aí esse número vai para as alturas. Porque o quanto custa todos os anos as pessoas entrando e nós tendo que treinar essas pessoas, fazer o que nós chamamos de processo de onboarding ou de integração. Se a sua empresa segue, né, a metodologia correta de trazer a pessoa para dentro da empresa, passar ela por um período de treinamento, de integração com a cultura da empresa e com os processos da empresa, para só depois ela começar a performar, para só depois ela entrar naquilo que a gente chama de processo de rampagem, para começar a dar o seu potencial máximo. E aí nós estamos falando, em alguns casos, chega a 6 meses. Olha o custo de você ter que estar treinando uma pessoa de 3 a 6 meses para ela começar a dar algum resultado significativo dentro do teu negócio. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Quando a gente pensa em retenção de talentos, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, o custo para trazer novos talentos para dentro do nosso negócio e treinar esses talentos e deixá-los preparados ao ponto deles estarem performando. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Não estou dizendo que você deva segurar qualquer tipo de colaborador. Não estou dizendo que você não deva demitir, porque é caro contratar outro. Não estou dizendo que você vai aceitar que o colaborador faça o que ele quiser no seu negócio, porque está difícil de encontrar outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente pensa em retenção de talentos, quando a gente pensa em organizar o nosso time para reter os melhores, ficarem conosco,
Você precisa pensar, toda vez que você permite que um bom colaborador saia, daqui a pouco eu vou falar o que significa um bom colaborador, quando você permite que um bom colaborador saia, você vai ter um alto custo até você encontrar alguém que possa fazer o que ele faça, da maneira como ele faça, e às vezes adequado à cultura do seu negócio, da maneira que talvez o colaborador atual ele já esteja adequado. Porque, gente, o maior desafio não é encontrar pessoas capacitadas tecnicamente. Às vezes é até fácil encontrar pessoas capacitadas tecnicamente. Se você buscar pessoas que já passaram por empregos anteriores da mesma área que você, ou que tem uma certa formação, seja ela universitária ou técnica, ou você ir direto nas escolas técnicas, ou você ir direto para um programa de estágio, você vai encontrar as pessoas às vezes com capacitação técnica. Essa não é a parte mais difícil. Encontrar, por exemplo, um programador para trabalhar na minha empresa de tecnologia não é difícil. Nós sabemos onde estão esses programadores, onde estão essas pessoas procurando emprego. Então, tecnicamente, não é difícil você encontrar alguém. O maior desafio, pensando aqui do lado do empresário, da empresária, é você encontrar as pessoas que vão se adequar à cultura do seu negócio. E aí tem um conceito que a gente trabalha em sala de aula, que é a pessoa certa no lugar certo. Esse conceito é o conceito do Jim Collins, do livro Empresas Feitas para Vencer. Ele vai dizer que é o seguinte: a pessoa certa é a pessoa que tem os comportamentos e os valores adequados à cultura da sua empresa. E estar no lugar certo é no lugar onde ela tem domínio, ela quer estar, ela sabe fazer aquilo, tem capacidade e ela te dá resultado. Então isso é a pessoa certa no lugar certo. Às vezes você encontra a pessoa com capacidade técnica, com domínio, que até quer fazer aquilo, mas não tem os comportamentos que você precisaria que ela tivesse para a sua empresa. Então não é tão simples encontrar alguém que vai dar o tal do fit cultural, que é a palavrinha que está na moda agora, ou seja, se adequar à cultura da sua empresa. Às vezes tecnicamente ela é boa, mas não se adequa à cultura da sua empresa. Os valores que ela tem, os comportamentos que ela tem não vão de encontro aos comportamentos que você esperaria que ela tivesse. As coisas que ela faz enquanto ela está trabalhando ferem muitas vezes os valores da sua empresa. Então, encontrar alguém que tenha os comportamentos e os valores adequados aos seus é a parte mais difícil. E isso não está no currículo. Isso não adianta você pôr no LinkedIn e achar que vai filtrar pelo LinkedIn. Ou você pôr ali, pedir que no currículo ela coloque quais são os comportamentos. Não adianta. Tecnicamente você consegue comprovar os cursos que ela fez, os empregos por onde ela passou, você consegue até ligar, tirar referência para saber a capacidade técnica dela. Mas muitas vezes a empresa para a qual ela trabalhou não vai te dar referência de qual era o comportamento dela no dia a dia, principalmente se ela tinha um comportamento mais desafiante. Às vezes as pessoas não querem se comprometer entregando esse tipo de informação para evitar um problema trabalhista lá na frente, uns danos morais lá na frente. Então não é tão simples você saber como que essa pessoa se comportava no emprego anterior, a não ser que você tenha o acesso a essa empresa e você tenha uma certa intimidade com o dono das pessoas que estão nessa empresa. Caso contrário, você só sabe se tecnicamente ela tem ou não um currículo aceitável. Então, encontrar alguém que tenha a cultura da sua empresa, que tenha aí o fit cultural, que tenha os comportamentos, os valores adequados à sua empresa, não é tão simples. Então esse é algo que você já precisa começar a pensar. Quando eu penso em contratar alguém, quando eu penso em trazer alguém novo, ou quando eu penso que alguém que já estava muito bem dentro da minha empresa está saindo e eu não faço de tudo para segurar essa pessoa, eu vou entrar nessa espiral agora de encontrar a pessoa que tem a capacidade técnica, que tem os valores, os comportamentos, e muitas vezes eu vou ter que contratar diversas vezes até encontrar alguém que se adeque para a vaga da maneira que nós precisamos que ela se adeque. Então esse é um ponto que você já precisa começar a pensar. Você já parou para pensar o desafio para trazer pessoa nova para o teu time? Já parou para pensar quanto custa treinar alguém novo? Se você está fazendo da maneira correta, já parou para pensar quanto custa para trazer alguém novo? Esse é um ponto que você precisa pensar aí, antes da gente entrar em o que fazer ou não fazer. Tá? Quem trouxe as informações sobre essa rotatividade, esse índice, foi uma pesquisa feita pela Solids, é uma grande empresa hoje que está nessa linha de recursos humanos. Só no Brasil ela atende mais de 30 mil empresas, então ela tem uma base bem grande, ela faz pesquisa nessa base para saber como que está a rotatividade, e ela que traz essa informação numa pesquisa bem recente aí sobre a rotatividade no Brasil. Tá? Então esse é um ponto que valeria a pena a gente parar para pensar. O desafio para contratar, o desafio da rotatividade no Brasil e o desafio de você encontrar alguém que tenha o tal do fit cultural e quanto custa para você treinar esse
colaborador, tá? Então, hoje pela manhã, quando eu soltei aí a imagem, né, a capa da live, eu deixei também uma caixinha de perguntas e chegaram algumas perguntas que eu quero trabalhar nessa noite. Lembrando que sempre que você tiver a oportunidade, você tem uma dúvida sobre gestão, deixa ou numa das caixinhas de perguntas que geralmente eu tenho deixado aberto, ou me manda no direct, que assim que eu tiver uma nova live ou for gravar um novo conteúdo, eu vou aproveitar a tua pergunta, a tua dúvida, para a gente poder trabalhar aqui e trazer mais conteúdos de valor, né? Afinal de contas, né, fazer isso que eu estou fazendo aqui é para te ajudar a sair do operacional e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. Você só vai construir uma empresa autossuficiente, ou seja, uma empresa que funcione sem a necessidade de você estar ali o tempo todo nela, é se você formar, o primeiro ponto é formar um time, né? Um time que dê conta de trabalhar sem a tua presença o tempo todo ali. E aí passa por formação de liderança, aí passa por encontrar as pessoas que têm, né, os valores compatíveis aos seus. Passa por estruturar os processos para garantir que esse time esteja seguindo os processos e principalmente o time de liderança esteja seguindo os processos e acompanhando as pessoas da operação da forma correta. Então todos esses temas que nós trabalhamos é para te ajudar a estruturar melhor esse processo para sair do operacional e construir uma empresa mais lucrativa e mais autossuficiente, tá? Uma pessoa falou para mim assim, mas Rony, minha empresa é muito pequena, eu não tenho dinheiro para segurar o colaborador. E aí, o que eu faço num caso como esse? E aí a gente muitas vezes está pensando que a única maneira de você reter talentos na sua empresa é pagando cada vez mais. É cobrindo as ofertas que estão no mercado. E aí antes de responder essa pergunta, eu quero trazer eu quero trazer uma teoria bem interessante de um autor que pesquisa sobre motivação. Esse autor chama-se Daniel Pink. Daniel Pink, ele durante muitos anos, ele pesquisou o que motiva os seres humanos, né, o que faz as pessoas estarem em determinado lugar, em determinada empresa, em determinada comunidade, em determinados relacionamentos. Então, ele começou a pesquisar e ele descobriu que a motivação das pessoas foi mudando ao longo da história. Há muitos anos atrás, as pessoas se motivavam ou agiam, né? O motivo para agir. Aqui, motivação não está ligado só ao positivo, é o motivo para agir. O que ele descobriu? Que muitas pessoas agiam no passado, né, a partir, né, da hierarquia. Então, o que significa? Alguém mandava, as pessoas obedeciam, elas agiam, elas tinham motivo para agir porque alguém estava mandando. Então, nós falamos a motivação 1.0. Você motivava pelo poder do mando, pela autoridade. Só que o mundo foi mudando, as pessoas foram percebendo que existiam outras oportunidades, as pessoas foram percebendo, né, que ambientes tóxicos não valiam a pena e as pessoas começaram a não ficar nesses ambientes onde era apenas pelo poder do mando. E o mercado foi crescendo, a globalização veio trazendo a possibilidade de novas oportunidades nessa conexão que existe hoje, né, a nível de mundo, né, da oferta e da demanda, da compra e da venda entre os países. Então o mercado cresceu muito e as pessoas começaram a se motivar agora pelo salário. A motivação 2.0 era quanto mais você pagava, mais você motivava. Então as pessoas passaram a ter a um acesso a bens de consumo que antes elas não tinham, a um padrão de vida que antes elas não tinham. Então o fato de você poder pagar mais para um colaborador naquela época fazia com que você segurasse as pessoas. Então as pessoas se motivavam pelo dinheiro. Então ele fala que esse momento da história é a motivação 2.0. Tá? Só que também isso chega num momento, né, que isso quase que vira uma bolha, você já não consegue mais pagar cada vez mais salários, e aí entram as grandes empresas com quase dinheiro infinito, né, que começaram a pegar, né, os melhores talentos para elas, porque podiam pagar cada vez mais. Só que olha que interessante, depois de um certo grau de salário, e aí quem fala sobre isso é um médico chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele fez uma pesquisa, né, que ele vai detectar, né, também ligada a essa questão das motivações, né, dos estados de motivação do ser humano. O Mihaly vai descobrir o seguinte: até determinado salário as pessoas são motivadas por poder comprar mais, sobreviver com um padrão melhor de vida. Só que acima de determinado salário, o dinheiro já não motiva mais. O que significa isso? Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo qualquer. Imagine que a pessoa tem um sonho de ganhar 20 salários mínimos. Ela vai lá e ganha 20 salários mínimos.
Com 20 salários mínimos, ela passa a ter um padrão de vida que antes ela não tinha. Ela passa a ter acesso a bens de consumo que antes ela não tinha. Só que o fato de um empregador pagar 25 salários mínimos talvez já não era mais o principal motivo que levaria ela a largar um emprego e ir para outro. Porque talvez o padrão de vida dela já foi suprido, as necessidades que ela tinha, as coisas que ela queria alcançar, né, que eram almejadas, com aquele salário ela já alcança. E às vezes simplesmente pagar um salário mais alto já não fazia com que essas pessoas se motivassem mais ou ficassem mais felizes. O Mihaly, ele traz isso no sentido de felicidade, não é só de motivação. Ele vai dizer o seguinte, né, acima de certa quantia não fazia as pessoas mais felizes. Elas continuavam com o mesmo nível de felicidade com uma quantia menor. Então não adiantava você ganhar cada vez mais, não te fazia mais feliz. Então quando a gente traz isso para a motivação e para o trabalho, né, o que a gente vai entender? Não é só salário. Né? Chega no momento que pagar um salário mais alto não é o suficiente para segurar um colaborador. E aí o Daniel Pink vai dizer que nós entramos há uns anos atrás numa terceira onda da motivação. O que é essa terceira onda da motivação? É a motivação a partir dos propósitos, a partir do sentido de estar naquele lugar, de fazer parte, de ser importante, de ser reconhecido. E aí você vai dizer assim, mas como assim, Rony? Aí eu tenho uma estatística bem interessante. Tem muitos anos que as grandes empresas como Google, Microsoft, Meta, né, o antigo Yahoo, começaram a perder bons colaboradores que ganhavam salários astronômicos para empresas muito menores que não podiam pagar a mesma coisa. Aí você pergunta qual a lógica por trás de tudo isso. Significa que, né, mesmo ganhando um salário talvez de $200 mil por ano, né, não fazia com que a pessoa ficasse naquele emprego pelo salário. Quando ela tinha uma oportunidade de ir para uma empresa menor, geralmente uma startup, onde ela poderia ser ali um dos fundadores, onde ela poderia ser uma peça-chave, iniciar um projeto que talvez poderia mudar uma determinada parte do mundo, mesmo ganhando às vezes metade do valor, elas decidiam sair e ir para essa empresa menor para ganhar um salário muitas vezes pela metade do valor, porque naquela empresa a motivação dela era fazer parte, era ser importante, era criar algo. Olha que interessante essa informação. O que significa isso? Nem sempre só o salário faz com que uma pessoa fique. Às vezes ela sai da nossa empresa para ganhar menos em outra empresa. E talvez você já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha passado por essa situação de um colaborador que sai da sua empresa para ganhar um salário menor em outra empresa. Então, não é só uma questão salarial. Quando essa pessoa me falou assim, mas eu tenho uma empresa pequena, não posso pagar altos salários para segurar um colaborador bom. Eu concordo que se o salário que você paga é um salário muito abaixo de uma média de mercado, é um pouco mais desafiante você segurar um colaborador se você está abaixo da média do mercado. Mas se o salário que você paga é uma média do mercado, daquela função para a qual ela participa, não é só uma questão de poder pagar mais. Porque se fosse isso, as grandes empresas como Google, Facebook e outras reteriam todos os melhores talentos simplesmente pelo salário. E elas não perderiam colaboradores por um salário muito menor, como eu dei o exemplo agora. Mas por que isso acontece? Acontece porque as pessoas não são motivadas somente pelo dinheiro. Então, o fato da sua empresa ser pequena, o fato da sua empresa não poder pagar um salário astronômico, não é impeditivo de você reter um bom talento. E talvez você precise começar a fazer outras perguntas, que daqui a pouco eu vou trazer alguns insights, algumas ideias, de como você poderia fazer para reter esse talento, não apenas com o dinheiro, que foi a pergunta que me fizeram. Outra pessoa perguntou o seguinte, como manter esse bom colaborador quando ele recebe uma proposta melhor? Eu poderia dizer que uma parte da minha resposta eu acabei de dar na pergunta anterior. Não é só uma questão salarial. O que significa essa proposta melhor? É só uma questão de salário? É só uma questão, ele sai simplesmente porque ele recebeu um salário melhor? Ele sai simplesmente porque ele vai ganhar 100, 200, 500 reais a mais? Ou o que motivou, o que está por trás dessa decisão de saída para um lugar melhor? A pergunta que tem que ser feita, eu já começo a trazer alguns insights, algumas ideias para você aqui, empresário. A pergunta que tem que ser feita é, o que significa proposta melhor?
Pergunta isso para o colaborador, quando ele chega e você fala, olha, eu estou saindo porque eu recebi uma proposta melhor. A primeira pergunta é, o que significa essa proposta melhor? Explica para mim, o que é uma proposta melhor em relação àquilo que nós temos aqui na nossa empresa? E deixa ele falar. Talvez a primeira resposta dele vai ser, me oferecer um salário melhor. Eu vou ganhar um pouco mais do que eu ganho lá. Mas aí você pode fazer uma segunda pergunta para ele e falar assim, mas deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Por que você não tentou negociar esse salário conosco se era só uma questão salarial? Porque na grande maioria das vezes, e guarda essa informação que eu vou te dar agora, a primeira resposta que o colaborador vai te dar nem sempre é a real. Ele vai dar aquela resposta que é a que é menos ofensiva possível para você, principalmente se ele tem um certo respeito para você, dono ou dona. Talvez se ele está há muito tempo contigo, ele não vai querer te ofender, ele não vai querer te magoar, ele não vai querer lavar a roupa suja com você nessa altura do campeonato que ele já decidiu sair. E às vezes ele está nesse sofrimento da decisão de sair há dias. Ele está pensando, já conversou com o esposo, com a esposa, já conversou com um amigo, né? Falou dos desafios que ele tem na empresa, as pessoas aconselharam essa pessoa. Então, às vezes, quando ele chega para falar para você, estou saindo para ir para outro lugar melhor, muitas vezes ele não vai te dizer o real motivo pelo qual ele está saindo. Muitas vezes ele vai dizer para você, não, eu recebi uma proposta melhor salarial. E nós, muitas vezes, para evitar a dor, porque nós sabemos muitas vezes que não é somente uma questão salarial, a gente fala tudo bem, então tá bom, vamos organizar a tua saída, e a gente nem sequer tenta entender qual é o real motivo pelo qual o colaborador está saindo. É só o salário mesmo? Será que o nosso salário está tão defasado assim? Será que o que ele ganha está tão fora do mercado que ele está inserido? Se faz essa pergunta, porque se está muito fora, aí vai ficar difícil de você reter talento. Se a média salarial lá, sei lá, é R$2.000 para vaga e você está pagando 1.500, talvez vai ficar mais difícil de você reter talento. Se a média salarial é 4.000, você está pagando 2.000, vai ser difícil de você reter talento. Porque também ninguém vive de vento, né, gente? Ninguém vive só de amor. Então você precisa, né, ter um salário compatível com a média do mercado. Esse é o primeiro ponto. Se o salário está compatível com a média do mercado, e quando eu falo a média do mercado, é a média do seu mercado na sua região. Porque quando você olha para o Brasil, né, você tem uma discrepância muito grande salarial em relação a grandes centros e a determinadas profissões. Então, às vezes, você tem uma cidade igual a nossa, de uma área que eu entendo muito, que é a área de tecnologia, que eu estou há 24 anos. Né? Então, às vezes, você tem um programador júnior ganhando localmente, trabalhando presencial, um salário de R$2, R$3.000. E é bem comum. R$3.000 é um salário comum para a nossa região de mercado. R$2, R$3.000 é um salário de um programador júnior. Só que às vezes o mesmo programador júnior trabalhando num grande centro, para uma grande big tech, uma grande empresa de tecnologia, talvez esse mesmo programador júnior vai estar ganhando 4,5, 5. Só que a gente não leva em consideração muitas vezes o custo de vida de morar num grande centro e outros custos que estão atrelados a isso. Então a gente olha e fala, não, mas o meu salário está muito defasado. Lá em São Paulo se paga 4, 5, 6 mil. Mas quanto se custa para morar em São Paulo? Para uma vaga presencial igual uma vaga na cidade, na sua cidade. Então, quando eu falo a média salarial, eu não estou dizendo apenas, né, não estou dizendo que é uma média nacional, tem que ser uma média local. Dentro da média local, se ele fosse arrumar um emprego na mesma cidade, numa empresa concorrente, numa empresa da mesma área, né, qual é a média que se paga? Então, essa pergunta você tem que fazer. Se você já paga a média de mercado, a próxima pergunta é, qual é o real motivo pelo qual ele está saindo? Será que é somente salário? E muitas vezes o que eu mais vejo é aquele dono, aquela dona de empresa orgulhoso. Ele fala assim, eu não seguro funcionário. Eu ouço isso direto, gente. Vocês não têm noção. Eu converso com empresários todos os dias. Todos os dias, tá? Hoje eu conversei com 3 empresários no dia de hoje. Foram 3 reuniões. Amanhã eu tenho mais 3 agendadas. Ontem foram 2. Todo dia eu converso com algum empresário e às vezes eu conheço pessoas novas todos os dias por conta do processo comercial do Método GEM. E às vezes eu falo assim, mas como que está a tua retenção de salário? O que você faz quando um colaborador pede para sair? Na maior parte das vezes eu ouço assim, eu não seguro. Está descontente, tem que sair. Não vou segurar ninguém por salário, não vou dar um salário maior. E às vezes a pergunta não foi questão salarial. O que você faz quando um colaborador pede para sair? Às vezes a resposta que eu tenho é, eu não seguro. E aí, muitas vezes, o sinal que esse empresário, essa empresária manda para mim é,
Orgulho. Não, ele precisa mais de mim do que eu dele. E, gente, no mundo dos negócios, o orgulho não ajuda em nada. Quando você fala de gestão de pessoas, o orgulho não ajuda em nada. Às vezes, simplesmente ser orgulhoso para dizer, não, eu não seguro o funcionário pediu para sair, vai embora mesmo, né? Vai te colocar numa situação, muitas vezes, de risco. Você vai perder os seus melhores talentos, você vai gastar uma fortuna para encontrar outras pessoas, se encontrar, vai gastar uma fortuna para treinar outras pessoas, e muitas vezes simplesmente por uma questão de orgulho. Então, o orgulho não ajuda. Você precisa ser mais racional em momentos como esse. Já fica a dica aí, principalmente para os empresários menores, de empresas menores. Talvez você ache que o orgulhoso é das empresas maiores. Na grande parte, não. Na grande parte das vezes eu ouço isso das empresas menores. Onde o dono, ele sabe que às vezes ele vai lá e cobre o funcionário, ele sabe que ele dá conta de fazer o que o funcionário faz porque a empresa é muito pequena, então ele não segura ninguém, e ele, não, tá bom, quer ir embora, vai embora, eu me viro, encontro o outro. Uma empresa maior já não é tão simples assim, então esse orgulho não ajuda em nada, ele só atrapalha. Então, esse é um jeito errado. Você não segurar 100% das vezes por orgulho é o jeito errado, tá? Outra forma errada é tentar segurar só por salário. Como assim, Rony? Ah, não, ele recebeu uma proposta de 1.000, eu vou pagar 1.500. Recebeu uma proposta de 1.500, eu vou pagar 2.000. E aí você simplesmente começa a entrar num leilão. Então, simplesmente segurar por questões salariais ou com questões salariais também não é a maneira mais correta. Não estou dizendo que em alguns casos você não vai precisar rever salário. Se você tiver com o salário defasado, ou se essa pessoa evoluiu e ela tem condição de ir para uma outra posição e ela percebe isso e ela está saindo para ir para uma outra posição, às vezes você vai precisar fazer um investimento salarial, dar oportunidade para ela em uma posição mais elevada e você vai segurar essa pessoa. Mas simplesmente fazer 100% das vezes isso não é uma boa estratégia, porque talvez você corra o risco de entrar num leilão. E aí toda vez que o funcionário está um pouquinho insatisfeito, ele vai lá e procura um emprego para ganhar a mesma coisa, aí ele fala para você que vai sair, você vai lá e aumenta o salário dele. E ele utiliza isso como moeda de troca. Então também não é a maneira mais correta tentar segurar só com o salário 100% das vezes. E a terceira maneira, e para mim a mais mortal para o empresário, é quando ele tenta segurar o colaborador dando um pedaço da sociedade para ele, transformando o colaborador em sócio. E por que eu acho isso um erro fatal? Porque se o colaborador não tem o perfil para ser seu sócio, não demonstrou ao longo do caminho que ele tinha as capacidades, almejava isso, fazia parte dos objetivos dele, e que os alinhamentos que você precisava, técnicos e comportamentais, estavam prontos, dar sociedade para um colaborador é um grande risco. E eu já vi isso acontecer diversas vezes nesses 24 anos como empresário. Nesses 24 anos fornecendo solução para pequenos negócios na nível de gestão de tecnologia. Nesses últimos praticamente 10 anos que eu estou na área de desenvolvimento pessoal e treinamento de gestão de pessoas e negócios empresários. Eu vi isso acontecer diversas vezes. E na maior parte das vezes é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque se o colaborador não tinha as características para ser um sócio, se ele não estava preparado, você vai lá e dá um pedaço da sociedade para segurar ele, depois não tem como você voltar atrás. Um sócio você não demite igual você demite um colaborador. Não é tão simples assim quanto parece. Então isso é um grande erro. E se você tem dúvidas a respeito dessa questão de sociedade, tem uma live gravada aqui no meu Instagram que eu falo sobre sociedade e alguns critérios que você deve levar em consideração ao trazer um novo sócio ou não. Então, vai depois aqui no Instagram, procura lá se você tem dúvidas sobre isso, assiste essa live. Eu fiquei quase 1 hora falando sobre o tema de sociedade, que inclusive é um dos temas que a gente trabalha no Método GEM, lá na base de gestão de negócios, que é uma das últimas aulas do Método GEM, a gente entra com o tema de sociedade. Então, assiste, tem muita coisa lá da live que é do método, são coisas que a gente ensina dentro do método aqui para os alunos do método, tá? Então, o terceiro jeito errado que eu anotei aqui é tentar dar sociedade para segurar um colaborador. Esse, para mim, é um dos erros mais fatais, tá? Então, qual que seria o caminho, o melhor caminho, tá? Antes de eu entrar no melhor caminho aqui, tem mais uma pergunta que eu acabei de perceber aqui, que eu pulei ela, que alguém me fez hoje lá no Stories, que foi assim, ó.
Quais os sinais que o colaborador, quando ele quer sair, mas ele não pede demissão? Geralmente, isso acontece quando o colaborador não quer perder ali o acerto, que nós chamamos de acerto. Ele quer ser mandado embora, ou para ele ter direito ao acerto, ou porque ele quer ir para o seguro-desemprego e ele não quer pedir demissão para não perder esse direito de ir para o seguro-desemprego. Geralmente, os sinais que são dados são aqueles sinais onde ele faz de tudo para irritar o dono ou a dona da empresa. Ele faz de tudo para descumprir certas regras, né, que são regras que não dariam uma justa causa, mas ele faz de tudo. Ele começa a atrapalhar a cultura da empresa, ele começa a desafiar os donos, os líderes imediatos, ele começa a descumprir algumas ordens. Então, geralmente, é aquele colaborador que ele não tem coragem de pedir para sair, ou ele quer ter os benefícios de ser mandado embora e não tem coragem de chegar muitas vezes no dono e falar assim, vou fazer um acordo, me manda embora. Não quero mais, cansei, não é mais para mim, não faz parte do meu projeto de vida. A grande maioria das pessoas tem medo de fazer isso. Tem medo. É uma questão psicológica. E aí, eles começam a se comportar de uma maneira que começa a te dar sinal que ele está pedindo para ser mandado embora. Mas se é alguém que durante muitos anos performou, se é alguém que durante muitos anos deu resultado para o teu negócio, que tinha os alinhamentos de valores, você precisa, antes de qualquer decisão, você tem que sentar e conversar e perguntar o que está acontecendo. Que muitas vezes é algo que os donos não têm coragem de fazer. Sentar e conversar com o funcionário. O que está acontecendo? Fala para mim. Percebe que você mudou nos últimos dias, aí traz uma situação pontual. Né? Inclusive tem um vídeo meu aqui que eu explico sobre como dar feedback no método GEM, a gente tem na aula de gestão de pessoas, eu volto nesse assunto. Quando você for dar um feedback, traz uma situação específica, um ponto, um momento que aconteceu isso. Pega um dos momentos que aconteceu recente, traz e fala na reunião, olha, eu queria entender o que está acontecendo. Existiram outros momentos, mas eu queria falar desse aqui, ó, aconteceu por último, isso. Fala para mim, o que está acontecendo? Deixa eu te entender. Porque, às vezes, numa conversa mais franca, a pessoa vai ter coragem de dizer para você, olha, cansei, não é mais para mim, não quero mais, mas eu não queria pedir as contas porque eu vou perder meus direitos, eu vou perder meu fundo de garantia, né? Eu não tive coragem. Então, às vezes, a pessoa vai ter coragem de dizer isso para você se você der essa abertura. Se você não dar essa abertura, muitas vezes ela não vai ter coragem. Ela vai construir um monstro na cabeça dela. E se você percebe que os sinais são muito evidentes, chama a pessoa para a conversa e pergunta. Cara, sabe o que está aparecendo? Pode falar, sabe o que está aparecendo? Parece que você está pedindo para ser mandado embora. Eu não estou entendendo. Fala para mim, o que está acontecendo? É isso mesmo? Você estava querendo sair, não teve coragem de pedir? Às vezes a pessoa você vai tirar um peso das costas dela. Às vezes ela fala assim, não, é isso, eu não tinha coragem. Então pronto, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Então quando o colaborador começa a fazer isso, não é uma questão salarial, muitas vezes é porque o ambiente não é mais para ele. Pode ser que a empresa mudou ao ponto de ele não se encaixar mais e ele não quer mais viver aquilo. Às vezes a tua empresa está passando por um processo de mudanças culturais, mudanças estruturais, de processos, de tecnologia, de ferramentas, de time de liderança. E a pessoa fala, cara, esse novo momento não é para mim, eu não queria, eu gostava da empresa como era antes, agora eu não gosto mais. E quando chega nesse momento, né, se você percebe que não tem mais como você alinhar para essa pessoa ficar, talvez é o momento de liberar ela para ela ir para um novo momento, para um novo lugar, ser feliz em outro lugar. Promove ela para o mercado e deixa ela procurar outra coisa da vida dela. Se não dá mais, tá tudo certo. Agora, quando eu deixei o tema dessa noite, que é tentar segurar ou não o colaborador que decidiu sair, eu estava querendo trazer algo que é ligado àquele Reels que eu falei para vocês, que foi um dos Reels que deu mais interação, que é, quando é uma pessoa boa, que você não queria perder, e ela pede para sair, e aí, segura ou não segura? Tenta segurar ou não tenta segurar? É justamente sobre isso que eu queria dizer. Porque quando a pessoa pede para sair e é alguém que você não fazia questão de segurar, tá tudo certo. Você vai passar pelo processo, vai trazer outro e vida que segue. É assim que funciona o mundo dos negócios e a rotatividade ela é alta mesmo, é assim que funciona. Agora, se é alguém que já tem a cultura da sua empresa, é alguém que tem os comportamentos que você queria que todo o teu time tivesse, é alguém que já entende dos processos, da tecnologia, das ferramentas que a sua empresa tem, e de repente essa pessoa chega e fala, olha, eu arrumei uma outra oportunidade e estou vindo aqui para ver como é que a gente faz para fazer a minha saída.
Quando isso acontecer, e aí o que eu vou trazer aqui hoje é uma parte do que está no livro do Andrew Groove, e eu usei exatamente isso com uma pessoa do meu time que pediu para sair, e é nisso que eu conto nesse Reels, que eu falei para vocês. Quando a pessoa que você não queria perder, que é um bom colaborador, fala que vai sair, que encontrou uma melhor oportunidade, você vai precisar fazer de tudo para segurar essa pessoa. E aí eu vou dizer agora quais são os limites, como fazer isso, qual que é a melhor maneira de fazer isso. Por quê? Porque imagina o que eu falei lá no início da live. Quanto custa para você preparar uma pessoa nova, treinar uma pessoa nova, encontrar uma pessoa que tenha a cultura que você precisa que ela tenha, e quanto tempo demora para essa pessoa realmente começar a performar dentro do teu negócio com os seus processos e as suas ferramentas. Quando você tem alguém que já está pronto, que faz parte daquilo que você queria que todo time tivesse os mesmos comportamentos, não faz sentido, primeiro, por orgulho, você deixar essa pessoa sair. Segundo, não faz sentido muitas vezes você perder essa pessoa simplesmente porque essa pessoa está se achando desvalorizada salarialmente em relação à média do mercado ou com as oportunidades que existem no mercado. Se a sua empresa tem condição, faz sentido você voltar atrás, olhar e falar assim, onde que eu errei? E admitir. É literalmente admitir. Só que antes de você fazer uma proposta salarial para essa pessoa para tentar segurar, lembre-se que às vezes o motivo que ela te dá no momento da saída não é o motivo real. E se você já tem um relacionamento talvez de muitos anos com esse colaborador, com essa colaboradora, ela não vai querer te magoar, ela não vai querer te chatear e às vezes ela não vai dar o motivo real. Ela vai dizer, não, eu tive uma oportunidade para poder crescer em outra empresa, eu tive uma oportunidade para poder ir para uma posição nova e aqui eu vejo que eu não vou conseguir e lá eles vão me dar essa oportunidade. Às vezes o motivo real não é esse. Então, o Groove vai dizer, para tudo que você está fazendo, quando a pessoa chegar e quiser falar com você, você pode estar indo para a reunião mais importante do seu dia. Você desmarca essa reunião e ouve essa pessoa. Leva ela para uma sala, quando ela fala assim, eu preciso conversar com você sobre algo urgente. Leva ela para uma sala, senta e ouve. Não tenta justificar agora, não tenta discutir agora, não tenta debater, deixa ela falar. Olha, eu estou querendo sair porque eu tive uma oportunidade melhor. Deixa ela falar. Ela terminou de falar, você vai fazer apenas perguntas. Perguntas do tipo, me fala mais. Qual foi o momento que você tomou essa decisão? Você já estava pensando nisso antes? Isso já passava pela sua cabeça há uns meses atrás? O que te motivou? Fala para mim a real. Qual foi a situação que ocorreu que fez você pensar em buscar uma outra oportunidade? Qual foi a situação que ocorreu que fez você aceitar conversar com alguém que de alguma maneira te assediou aí para tentar te levar para outra empresa, te buscou, fez uma caça que a gente chama no método Gênio, o tal do Hunter, essa pessoa que foi te buscar, por que você aceitou conversar com ela? Eu queria entender qual foi o real motivo. Começa a fazer perguntas, se percebeu que ainda não saiu o motivo real, vai fazendo mais perguntas, nada de tentar se justificar agora, nada de tentar segurar, já fazer uma proposta salarial, entende o real motivo primeiro. Entender o real motivo primeiro, você vai dizer para ela assim, olha, eu entendo o que você está me falando, agora eu preciso que você me dê um dia para pensar em tudo isso que você me falou. Eu vou pedir para você, não saia, não tome essa decisão final agora. Eu sei que você já se decidiu, me dá um dia, porque você já está tanto tempo com a gente, você já faz parte do time, você já está integrado com o time, você conhece como funciona tudo. Me dá um dia para eu pensar, me dá um dia para eu analisar o que eu posso fazer em relação a esse teu pedido de saída. Pede um dia para essa pessoa, ou 2 se for necessário. Tá? Opa, boa noite, é o pessoal lá de Feira de Santana, Bahia, seja bem-vindo. Então, pede um dia ou 2 e você vai conversar com quem tem que conversar. Se você tem sócios, você vai conversar com seus sócios. Se você tem algum líder que te aconselha, algum mentor, você vai começar a conversar com esse mentor, ou um coach, alguém que te ajuda nesse processo, você vai conversar com essa pessoa, você vai explicar. E você vai fazer cálculo. Você vai verificar quanto a tua empresa pode ou tem capacidade de repente fazer uma melhoria salarial
Porque às vezes você não tem capacidade, e você vai ter que fazer cálculo para ver o que você pode fazer, se realmente a questão salarial é o principal motivo por trás de tudo, tá? Você vai fazer cálculos. Você vai pensar, olhando para o potencial desse colaborador, dessa colaboradora que está falando que vai sair. Onde que eu posso levar ela, talvez em breve, que eu ainda não tinha dado a oportunidade? Ela tem essas características? Eu posso puxá-la para um outro setor? Eu posso puxá-la para uma outra posição? Eu posso levá-la para uma posição de liderança se ela tem essas características? Se eu já estava pensando nisso antes? Se já era um projeto que estava na minha cabeça? Você vai começar a desenhar quais são os cenários que você poderia aproveitar essa pessoa melhor. Porque às vezes ela está saindo simplesmente porque ela está se sentindo subvalorizada. Às vezes ela está se sentindo que ela está estagnada. Às vezes não é só uma questão salarial. Às vezes você vai aumentar um salário ali, sei lá, uma mixaria, e não vai fazer ela mais feliz. Porque às vezes ela está saindo por uma mixaria, não é por salário, é porque ela se sentiu estagnada. Então você vai entender o real motivo pelo qual ela realmente saiu e você vai pensar, como que eu resolvo esse problema? Quais são as possíveis soluções que eu tenho de carta na manga? No Método G a gente tem uma sessão só para explicar sobre solução de problemas. Entre as ferramentas que a gente ensina, uma delas é literalmente entender a causa raiz do problema, que eu acabei de falar sobre isso agora, e depois de entender a causa raiz do problema, e aí para você chegar na causa raiz tem algumas técnicas que você aplica, é você começar a se perguntar como que eu resolvo essas causas adjacentes e para tentar chegar na causa raiz e matar essa causa raiz. Ou seja, quais são as possíveis soluções, o que eu posso fazer, qual o plano de ação. Numa situação como essa, você vai se perguntar, eu posso aproveitar essa pessoa melhor em outro departamento? Eu posso levar ela para uma outra posição? Eu posso trazer ela para uma posição de liderança? Faz sentido ou não faz? Eu posso dar um acréscimo salarial que de repente cubra essa oferta que ela recebeu em outro lugar? A empresa está nesse momento? Não está nesse momento? Quando você, e se você pedir 1 ou 2 dias para pensar, faça esse exercício, pense, converse com quem tem que conversar e volta para a reunião daqui 1 ou 2 dias que você pediu. Se você veio com um plano de ação, a primeira coisa que você vai é reconhecer que você errou. Ah, Rony, como assim? Lembra que eu falei agora há pouco que o orgulho não nos leva a lugar nenhum, principalmente se nós tivermos uma empresa pequena? Não vai levar a lugar nenhum, não vai fazer sentido nenhum. Então, se você percebeu que a pessoa estava estagnada e você, como líder, deixou que ela estagnasse, assume o erro. Fala, olha, é verdade, você está estagnada, a gente já devia ter pensado melhor na tua situação e eu quero pedir desculpas aqui porque a gente não olhou para isso antes, porque a gente não deu prioridade para isso antes. Você está certo, realmente, a gente deixou você estagnar. Assuma o erro. O Groove vai dizer assim, assuma que você errou, porque você vai desarmar o outro lado. Se ele está armado já para dizer para você, não, eu não vou aceitar a contraproposta, eu vou para outro lugar, quando você assume como líder que você errou, você desarma o outro lado. Então, desarma ele. Fala, olha, eu quero dizer que você está certo, você realmente estava estagnado e nós, como liderança aqui da empresa, a gente não olhou para isso. Eu quero te pedir desculpa por ter deixado alguém com a tua capacidade, com o teu potencial estagnado. Assuma que errou. Depois de assumir que errou, você vai trazer qual é o plano de ação, qual é a sua contraproposta para segurar essa pessoa. E cuidado para não fazer o que eu falei lá do erro de dar sociedade para segurar funcionário bom. Se não tiver as características para ser sócio, não faz sentido. Mas se tem um plano de ação, seja além da questão salarial, um remanejamento de função, um cargo de liderança, um novo projeto que essa pessoa possa tocar, uma nova função, uma nova área da empresa, você vai trazer o plano de ação e vai fazer uma proposta para essa pessoa. Fala assim, olha, eu quero fazer uma contraproposta antes de você sair, de você realmente decidir sair. E se a pessoa falar, desse momento, ela ficar ali numa sinuca de falar assim, olha, mas eu já dei minha palavra para outra pessoa que me fez a proposta, eu falei que eu iria para lá, eu ia só te comunicar e ver como a gente ia fazer para sair. E às vezes, a pessoa realmente fica nessa questão moral. Ela já deu a palavra para outra pessoa que ela iria para esse cargo, ia para essa nova empresa. Se você perceber que a pessoa está nesse embate moral, agora é a hora de você apelar também para as questões emocionais. Como assim, Rony? Você vai dizer para ela assim, o que vale mais? O teu compromisso, o tempo que você passou aqui conosco, as pessoas que você conhece, as amizades que você fez aqui, o ambiente que você nos ajudou a gerar, ou a palavra que você deu para alguém que você acabou de conhecer, que acabou de te assediar com uma proposta salarial melhor? Qual a garantia que essa outra empresa vai conseguir te dar o ambiente que a gente te dá aqui?
Qual a garantia que essa outra empresa vai proporcionar que você tenha a possibilidade de crescer, como eu estou te dando essa possibilidade agora dentro da empresa, se você for para lá? Às vezes ela só está tentando trazer um bom talento, mas ela não tem um plano para você. Né? Qual a garantia que você vai dar certo com outro dono ou dona lá da empresa, dessa empresa nova? Aí você vai apelar para as questões emocionais, e não tem nada de errado nisso. Você não quer segurar essa pessoa? Não é uma pessoa boa, não é alguém que você queria que todo o teu time tivesse a mesma característica? Você vai tentar segurar de todas as maneiras possíveis. Só que isso só faz sentido se você construiu a sua empresa para ter uma cultura, né, de valorização do teu time, uma cultura, onde as pessoas se sentem bem trabalhando para você. Se você não criou uma cultura onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas sentem que tem a oportunidade de crescer, que é um bom ambiente de trabalho, não vai adiantar nada você fazer proposta nenhuma. Não vai adiantar nada você pensar num plano de ação. Se a pessoa falar assim, não, mas não é isso que eu quero para minha vida. O ambiente aqui não me faz bem. E quantas empresas tóxicas existem, que faz mal para o time que trabalha. Hoje à tarde eu conversava com um casal com duas gestoras de uma grande empresa aqui da região, que são clientes nossos. Eu falava assim, cara, vocês são diferenciados, vocês conseguem segurar funcionários por 10, 15, 20 anos. Eu falei assim, só tem duas explicações para isso. Ou vocês têm um salário muito acima da média de mercado, que faz com que as pessoas não queiram sair, porque sabem que não vão encontrar algo melhor lá fora, porque o salário de vocês é muito bom. Ou vocês criaram uma cultura onde as pessoas não têm coragem de sair, porque o ambiente é bom demais. Então, mesmo que ela receba uma proposta salarial um pouco melhor, ela vai considerar o ambiente, vai considerar o clima, vai considerar, né, esse jeito gostoso de trabalhar com o teu time. Eu falei, isso é um mérito de vocês. Eu tô falando de uma empresa que tem mais de 160, vai de 150 funcionários, gente. Tá? E eles têm funcionários com 10, 15, 20 anos. Eles aposentaram agora recente uma funcionária com 35 anos. Que já estava com eles. Ela recebeu a aposentadoria e continuou trabalhando com eles. Então, isso passa por criar cultura. Então, para você segurar os melhores talentos, para você reter os melhores talentos, não adianta ter apenas dinheiro para pagar os melhores salários. Você precisa criar um ambiente onde as pessoas queiram trabalhar com você, queiram ficar ao seu lado, queiram fazer parte do seu time. Isso é criar cultura. Retenção de talentos passa por criação de uma cultura que vale a pena. Eu vi uma analogia muito legal, que eu sempre falo nos workshops, eu falo em sala de aula. A analogia diz o seguinte: se você quer ter borboletas à sua volta, você tem duas maneiras. A primeira maneira é você comprar uma rede e começar a buscar borboletas, encontrar borboletas e capturar borboletas e trazer para perto de você. E essa é a maneira mais difícil. Você vai ter que buscar aonde essas borboletas estão e tentar pegá-las à força. A segunda maneira de você ter borboletas à sua volta é plantando um jardim. O que significa isso? Quando você estrutura uma cultura onde as pessoas querem trabalhar com você, os melhores talentos vêm até você. Quando você não tem essa cultura, você tem que caçar esses melhores talentos na concorrência. E às vezes você não consegue segurar eles perto de vocês. Porque em algum momento, uma outra empresa com uma cultura mais agradável, ou seja, um jardim mais bonito, vai atraí-los até lá. Então, fazer retenção de talentos passa também por criar um ambiente saudável. Um ambiente onde valorize as pessoas. Um ambiente onde respeite as pessoas. Um ambiente onde dê oportunidade das pessoas crescerem, avançarem, não só salarialmente, mas também a nível, né, de reconhecimento, de capacitação, de crescimento profissional. Aí sim, vai ser mais fácil de você reter os talentos que estão dentro da sua empresa. Se você não trabalhar essa cultura, vai ser cada vez mais difícil. Lembre-se que atualmente a rotatividade anual está em torno de 40% e no varejo pode chegar a 75%. O desafio de reter talentos no Brasil.
E esse tema que nós trabalhamos nessa noite é um tema que nós trabalhamos dentro do método GEM. Em que base? Na base de gestão de cultura e na base de gestão de pessoas. Na base de gestão de cultura é como criar, o que é uma cultura, como criar essa cultura e o quão importante é uma empresa que tem uma cultura bem definida, bem estruturada e que contrata, que promove e que demite a partir dessa cultura. E na base de gestão de pessoas, como que você utiliza essa cultura definida para contratar, para promover, para acompanhar e principalmente para demitir. Tá? São temas que a gente trabalha dentro do método GEM. Tá? Lembrando que o método GEM é um treinamento para empresários, para ensinar os empresários a sair do operacional, criar empresas autossuficientes e lucrativas. E nós temos 2 formatos desse treinamento. Um formato que já existe há um ano, praticamente um ano e meio, que é o formato presencial, que acontece na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, que está indo agora para a 6ª turma presencial para começar agora dia 9 de maio. São 16 sessões de 4 horas, são 64 horas de treinamento, onde nós passamos por 12 grandes temas e 9 bases. Gestão de cultura, pessoas, processos, produtos, marketing, vendas, experiência do cliente, gestão financeira, gestão de negócio, sociedade, tração. São 12 grandes temas dividido dentro de 9 grandes áreas durante 16 sessões de 4 horas, onde gestores, pessoas que estão em posição de gestão, donos de negócio, pessoas que estão abrindo um negócio, que já tem um negócio há muito tempo, empresas pequenas, médias e grandes podem fazer. E ali dentro a gente discute essas 9 bases, entende quais são os principais processos, ferramentas, indicadores, que tem uma turma, a 6ª turma começando agora dia 9 de maio, estamos nas últimas vagas, tá? Esse é o formato presencial. Se você quiser saber mais, chama aqui no direct, que a gente marca o horário para conversar, ou eu ou alguém do meu time. E o segundo formato, que vai começar no final de maio, tá? É o formato online, que nós vamos estrear, que aí sim, de qualquer lugar do Brasil, você vai poder treinar conosco. Aí é o método gravado. Então você vai assistir as aulas do método GEM presencial, elas são gravadas, né? A gente vai editar essas aulas, vai disponibilizar essas aulas gravadas para você. E de tempos em tempos nós vamos fazer uma aula de tira dúvidas. Então eu vou tirar a dúvida dos temas que a gente já liberou as aulas. E algumas aulas eu vou fazer ao vivo e aí poder interagir com os participantes e tirar algumas dúvidas também. Esse segundo formato do método GEM, que é o formato online, ele iniciará no final de maio, tá? Se você não é de Dourados, não pode fazer o treinamento presencial, o que você vai fazer? Você vai lá no link da minha bio depois que terminar essa live e vai clicar lá em lista de espera e vai deixar teu e-mail. E aí no momento certo a gente vai estar te mandando e-mail para falar das próximas aulas, quando vai ser o lançamento, e você vai poder ter acesso aí com exclusividade, né, ao lançamento dessa turma que será online, tá? A turma presencial é na cidade de Dourados, e tem vagas abertas para a 6ª turma. Nós já treinamos mais de 120 gestores em menos de um ano e meio na região aqui de Dourados. Já passou de 100 empresas, se a gente contar no total, que a última turma eu formei na semana passada, já passou de 100 empresas que foram treinadas por nós a partir dessa metodologia de gestão estratégica para negócios. Algumas perguntas que foram feitas aqui nessa noite, eu vou responder em lives futuras, tá? E também em conteúdos que eu estou gravando, porque algumas são de outros temas, então não vai dar para a gente entrar aqui, tá? Inclusive alguém perguntou assim, Rony, como devo agir com a concorrência? Eu vou pedir para você deixar lá no meu direct ou na caixinha de perguntas, né? Em relação ao que você gostaria de saber. E aí você deixa lá, e aí numa live específica eu vou estar gravando, eu vou estar falando desse conteúdo, eu vou estar gravando aí para tirar essa tua dúvida. Lembrando que o tema de análise de concorrência, benchmark, faz parte do tema de gestão de produtos dentro do método GEM. Na seção de gestão de produtos a gente fala também sobre concorrência, sobre aprender com a concorrência, sobre analisar a concorrência. A gente explica isso um pouco mais nessa base. Quem sabe eu faço uma live para falar sobre isso. Lembrando que eu já fiz uma live lá na época das bases da gestão, né? Tá alguns meses para trás aqui, se você procurar vai ter uma live falando da base de gestão de produtos e lá eu falo sobre essa questão da concorrência também. Gente, 1 hora cravada de live agora nesse momento. Então, lembrando, se você estiver assistindo essa live no formato gravado, deixa um comentário. Se você tem uma dúvida, deixa no comentário,
que na oportunidade correta aí eu vou estar respondendo a sua dúvida, né, ou vou estar utilizando a sua dúvida para gravar um material para você. E eu quero agradecer imensamente todos que passaram, ficaram aqui conosco nessa noite, nessa live, sobre esse tema de retenção de talentos, e pedir que fique ligado aqui, porque eu estou postando conteúdo todos os dias, tem muito conteúdo já gravado aqui e tem vindo muita novidade aí pela frente aí nos próximos dias. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe sempre e, se Ele assim nos permitir, nos vemos em breve. Muito obrigado, gente. Valeu!